com uma historinha. Afinal, a historinha ajuda o nosso coração a compreender melhor as verdades que estamos explicando. Havia certa vez uma senhora bem pobre chamada Joana, que vendia verduras de casa em casa. Um dia ela perdeu seu terço e um homem que comprava verduras toda semana com ela achou o terço na entrada da sua casa e o guardou. Quando Joana voltou na semana seguinte, ele lhe disse: encontrei o seu Deus. A mulher respondeu: meu Deus, não estou entendendo. O homem lhe entregou o terço e falou: não é este aqui o teu Deus? Ela disse: que bom que o senhor encontrou o meu terço, muito obrigada. E ele continuou a zombaria, dizendo: por que não troca este cordão com essas sementinhas encebadas por uma Bíblia? Dona Joana então falou: porque eu não sei ler, e com o terço eu medito sobre toda a palavra de Deus. Como assim? Perguntou o homem. Ela pegou o terço e foi explicando. Eu começo o terço pegando a cruz e me lembro que o Filho de Deus deu a vida por mim e derramou todo o seu sangue por mim e pela humanidade. Depois, essas três primeiras continhas me recordam que o nosso Deus é um só Deus, mas em três pessoas, é uma família. Deus é um só Deus, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessas contas maiores, eu rezo o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E o texto tem 5 partes que lembram as 5 chagas que Jesus recebeu cravado na cruz. Cada mistério tem 10 Ave-Marias, que me lembram dos 10 mandamentos da lei de Deus, que nosso Senhor escreveu e entregou para Moisés. O rosário todo tem 20 mistérios, dividido em 4 partes, nas quais eu contemplo o nascimento e a infância de Jesus, a sua vida pública, a sua paixão e morte e a sua ressurreição. Agora o Senhor me diga, onde é que está a idolatria aí? Aquele homem ficou envergonhado. Depois que Dona Joana se retirou, rezou por ele, para que aproveitasse a graça que lhe foi dada e desse um passo à frente na fé. O terço é a grande alavanca que faz os cristãos se levantarem e, cheios de confiança, realizarem a sua missão no mundo. A reza do terço nos traz a paz, mesmo no meio dos maiores desafios, pois sabemos que Deus é maior. Aqui é uma breve história para você ver como cada detalhe do texto está imbuído de um significado profundo e como nos exorcismos o inimigo diz que ele tem pavor, que o terço vence ele, que o terço faz ele sofrer demais. São inúmeros os casos dos exorcistas contando o pavor que o demônio tem sobre o terço. Eu mesmo presenciei uma situação dessa. Não havia um padre exorcista, então me pediram ajuda para atender aquele caso de libertação. Depois eu perguntei ao padre Rufo se eu fiz tudo certo. Ele disse que fiz tudo certinho, graças a Deus. Eu, lá em São Paulo, precisei atender numa situação grave, que realmente era um caso de possessão, e o que eu fiz? Como o padre Rufus ensinou, eu não sou exorcista. Então eu fui descobrir a causa. Enquanto a mulher se debatia, eu ensinei, conforme o padre Rufus tinha ensinado, a segurar ela de uma maneira correta no sofá, de maneira que ela não se machucasse. Enquanto eles seguravam ela, 3 amigos meus de confiança estavam ali comigo e mais um outro rapaz ficaram segurando, um em cada braço, outro em cada perna, Os quatro pessoas. E ali ficaram todo mundo da casa rezando o terço e segurando ela. Não dá tempo de eu contar os detalhes, mas quando eu coloquei o terço no pescoço dela, mas como o diabo desesperou, como ele gritou, como ele disse: tira essas bolinhas daqui, queimam, me fazem sofrer, tira, parem de rezar isso. E eles rezaram o terço inteirinho, enquanto eu fui conversar com a tia dela para descobrir as causas. Quando acabei de conversar, cheguei lá e fiz tudo como o padre Rufus ensinou, a oração de libertação. Na mesma hora, tudo
deu certinho, graças a Deus.